Em uma pequena vila cercada por montanhas imponentes e vales verdejantes, vivia Elias, um homem de coração puro e fé inabalável. Seu pai era um camponês simples, que trabalhava a terra com as próprias mãos, e sua mãe, uma mulher piedosa, que desde cedo lhe ensinara sobre os feitos maravilhosos do Senhor. Durante as noites frias ao redor da fogueira, sua mãe lhe contava histórias sobre os grandes milagres de Deus. Elias sabia que sua missão na terra estava chegando ao fim, mas seu coração permanecia firme na esperança e na certeza da presença divina. Certa noite, enquanto caminhava pelos campos banhados pela luz prateada da lua, sentiu uma paz profunda. O vento soprou levemente e ele compreendeu que seu tempo estava se esgotando. Não havia medo, apenas a convicção de que Deus cumpriria sua promessa. Elias, dizia ela, enquanto seu olhar se perdia no céu estrelado. O Deus de nossos pais é fiel. Ele abriu o mar para que os israelitas escapassem da escravidão do Egito. Ele enviou maná do céu para alimentar seu povo. Ele guiou Moisés com uma nuvem de dia e com fogo à noite. Nunca duvide disso, meu filho. Quando a tempestade vier, lembre-se, Deus está no controle. Essas palavras ficavam gravadas na alma de Elias. Desde pequeno, ele olhava para o céu e se perguntava: se Deus fez tudo isso no passado, o que ele pode fazer hoje? Essa pergunta o acompanhava durante toda a sua infância e juventude, moldando seu caráter e fortalecendo sua confiança no Altíssimo. Os anos passaram e Elias cresceu, enfrentando desafios que testaram sua fé. Houve tempos de escassez, quando a terra não produzia frutos e a fome assolava sua família. Ele via sua mãe dividir o pouco que tinham com os vizinhos necessitados, dizendo sempre: o Senhor proverá. Houve momentos de perda, quando amigos e entes queridos partiram, deixando um vazio doloroso. Mas em todas as situações, Elias se mantinha firme, repetindo para si mesmo as palavras de sua mãe: o Senhor é fiel e nunca nos abandona. Certa tarde, enquanto orava ao entardecer, sentiu uma paz profunda invadir seu coração. O vento soprou suavemente e no íntimo de sua alma ouviu uma voz inconfundível: Elias, eu te conduzo por caminhos que ainda não conheces, mas cada passo será guiado por mim. Elias abriu os olhos, seu coração pulsava acelerado. Ele sabia que Deus estava falando com ele. Mas o que isso significava? Ele não tinha todas as respostas, mas decidiu confiar. O tempo passou e Elias tornou-se um profeta respeitado. Porém, um grande período de seca assolou a terra. O sol castigava os campos, os rios secaram e os animais morriam de sede. O chão estava rachado e cada dia parecia mais difícil do que o anterior. As colheitas foram destruídas e o alimento tornou-se escasso. O povo murmurava, duvidava e questionava: onde está Deus? Mas Elias não duvidou. Ele se lembrou das palavras do Senhor e permaneceu firme. Certa noite, enquanto meditava, Deus falou novamente ao seu coração: vá até o riacho de Querite. Ali te sustentarei. Sem hesitar, Elias partiu. Caminhou por terras áridas, onde o calor abrasador do deserto parecia querer consumir suas forças. O suor escorria por sua testa e a poeira grudava em sua pele. Os pés queimavam na areia quente, mas em nenhum momento ele pensou em desistir. Cada passo era um ato de fé, uma prova de que confiava plenamente na promessa de Deus. Após dias de jornada, avistou um pequeno riacho. Água cristalina corria suavemente entre as pedras, refletindo os raios dourados do sol poente. Elias caiu de joelhos e agradeceu. Ele tinha água para beber, mas e o alimento? Como sobreviveria ali? Foi então que um milagre aconteceu. Corvos começaram a voar sobre ele, trazendo pedaços de pão e carne.
Pela manhã e ao entardecer, os pássaros fiéis vinham alimentá-lo, cumprindo a promessa divina. Elias via com os próprios olhos o cuidado do Senhor e aprendeu que, para aqueles que confiam nele, nada falta. O tempo passou e o riacho secou. Elias orou e ouviu novamente a voz de Deus. Vá até a cidade de Sarepta. Lá, uma viúva te sustentará. Sem questionar, Elias partiu. A caminhada foi longa e cansativa. Ele sentia a poeira entrar nos pulmões. Seus pés estavam feridos e seu estômago roncava de fome, mas sua fé o impulsionava. Ao chegar à cidade, encontrou uma mulher humilde recolhendo lenha. Seus olhos estavam cansados, seu rosto marcado pelo sofrimento. Elias se aproximou e disse: por favor, traga-me um pouco de água e um pedaço de pão. A viúva olhou para ele com tristeza e respondeu: Senhor, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Estava preparando a última refeição para mim e meu filho. Depois disso, não teremos mais nada. Elias sorriu com compaixão e disse: não temas. Faça primeiro para mim um pequeno pão, pois assim diz o Senhor: a farinha não se acabará e o azeite não faltará até que a chuva volte à terra. A viúva hesitou. Como poderia dividir o pouco que tinha? Mas algo em Elias transmitia confiança. Decidiu obedecer. Preparou o pão e o entregou ao profeta. No dia seguinte, ao abrir a vasilha de farinha, percebeu que ainda havia o suficiente. O azeite também não faltou. Dia após dia, o milagre se repetiu. Deus havia multiplicado o pouco que ela tinha porque confiou nele. O tempo passou e Deus enviou Elias para confrontar o rei Acabe e os profetas de Baal. O povo de Israel estava dividido. Alguns adoravam a Deus, mas muitos se prostravam diante de ídolos. Elias, cheio de ousadia, desafiou os profetas de Baal a um teste no Monte Carmelo. Após o grande confronto e a demonstração do poder de Deus, Elias esperava que Israel voltasse ao Senhor de todo o coração. No entanto, Jezabel, a rainha idólatra, jurou matá-lo. Elias fugiu para o deserto e, exausto, pediu a Deus que tirasse sua vida. Porém, o Senhor lhe enviou um anjo com alimento e água, fortalecendo-o para uma caminhada de 40 dias até o Monte Horebe. No Monte Horebe, Elias encontrou-se com Deus de maneira inesperada. Houve um vento forte, um terremoto e um fogo, mas Deus não estava neles. Depois veio um sussurro suave, e Elias soube que era a presença do Senhor. Ali, Deus lhe deu novas instruções, mostrando que sua missão ainda não havia terminado. A história de Elias não termina aqui. Sua fé o levou a ungir novos reis e a treinar seu sucessor, Eliseu. Mesmo em meio às perseguições e desafios, Deus sempre esteve com ele, até o dia em que foi levado ao céu em um redemoinho, sem experimentar a morte. Assim, aprendemos que aqueles que confiam no Senhor jamais serão abandonados. Os anos passaram e Elias continuou sua jornada de fé, guiado pela voz do Senhor. Ele ungiu reis, confrontou governantes injustos e preparou seu sucessor, Eliseu, ensinando-o a confiar plenamente no Deus de Israel. Cada ensinamento era passado com fervor, e Eliseu via em seu mestre um homem cuja vida era um testemunho vivo do poder de Deus. Elias sabia que sua missão na terra estava chegando ao fim, mas seu coração permanecia firme na esperança e na certeza da presença divina. Certa noite, enquanto caminhava pelos campos banhados pela luz prateada da lua, sentiu uma paz profunda. O vento soprou levemente e ele compreendeu que seu tempo estava se esgotando. Não havia medo, apenas a convicção de que Deus cumpriria sua promessa. Chegou o dia em que Elias e Eliseu caminharam juntos pela margem do Rio Jordão. Eliseu, sabendo que seu mestre estava para partir, pediu-lhe com sinceridade e humildade: que eu receba a porção dobrada do teu espírito. Elias olhou para ele com carinho e respondeu: pediste algo grandioso. Se me vires quando eu for levado, assim será.
Enquanto caminhavam e conversavam, um redemoinho poderoso surgiu do céu. O ar ficou carregado de eletricidade e os ventos se intensificaram ao redor deles. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos flamejantes, desceu dos céus. A visão era tão gloriosa que Eliseu sentiu seu corpo tremer diante da manifestação divina. O carro de fogo separou os dois e, em um instante, Elias foi elevado aos céus em um turbilhão de luz e poder. Enquanto subia, sua figura se tornou um brilho radiante contra o firmamento. Eliseu, tomado pela emoção, gritou: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros!" Elias desapareceu nos céus. E Eliseu sentiu um misto de tristeza e admiração. Seus olhos lacrimejavam, mas seu coração ardia com a certeza de que o Deus de Elias continuaria com ele. Olhou ao redor e viu o manto de seu mestre jazer no chão. Lentamente ajoelhou-se e o pegou. Aquele manto não era apenas um pedaço de tecido, era um símbolo da unção e do chamado de Deus. Tomando o manto, dirigiu-se ao rio Jordão, onde Elias havia aberto as águas antes. Golpeou as águas com força e clamou: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" Imediatamente as águas se dividiram e Eliseu atravessou a pé enxuto. O poder do Senhor estava sobre ele e a missão continuaria através de suas mãos. O legado de Elias não se extinguiu, mas se fortaleceu, mostrando que a fé e a obediência a Deus nunca terminam, apenas passam de geração em geração. A história de Elias nos ensina que a fé inabalável no Senhor pode mover montanhas, sustentar-nos nos momentos mais difíceis e nos guiar quando tudo parece incerto. Elias enfrentou reis, desafiou falsos profetas, sobreviveu no deserto, testemunhou milagres e, acima de tudo, confiou plenamente em Deus. Sua vida foi marcada por provas e vitórias, mas também por uma profunda intimidade com o Criador. Ele experimentou o sobrenatural de maneira única, sendo um dos poucos homens que jamais provaram a morte. Que possamos aprender com sua jornada e seguir seu exemplo, sabendo que, quando confiamos no Senhor de todo o coração, Ele nos conduz por caminhos de justiça e nos leva a experiências grandiosas, até o dia em que estaremos face a face com Ele. A história de Elias é a prova de que aqueles que caminham com Deus nunca estão sozinhos. Que sua fé inspire gerações e que possamos sempre lembrar: Deus é fiel e nunca nos abandona.